No vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e uma opção, algumas opções para a camisa 9 para essa atual temporada. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vitória ainda não definiu quem que será o seu camisa 9 para essa edição do Campeonato Brasileiro da Série A. Tem duas alternativas aqui que são atletas brasileiros que estão livres no mercado, que eu acho que pode ser uma boa se o Vitória buscar um jogador com esse perfil, e outro também do futebol internacional, que é, por exemplo, um atleta que teve especulações, mas não teve consulta oficial, e que é um mercado que o Vitória tem ficado muito de olho, Futebol da Colômbia, agora o futebol argentino, enfim, vou trazer um pouco mais de detalhes sobre quem que é esse atleta. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Food e aqui nós postamos notícias diárias do Vitória, de atualizações do mercado, enfim, janelas de transferências aí com tudo. Se você puder deixar seu like e se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Estamos bem perto aqui de 54 mil inscritos, que é o nosso objetivo até o final aqui, desse mês de janeiro. Bom, primeiro que eu quero falar aqui com vocês é um nome que eu já trouxe aqui no canal, que é o Alex Arce, centroavante paraguaio, que foi muito bem pelo Independiente Rivadavia, que é da segunda divisão do futebol argentino, Esse nome foi especulado no Vitória, até trouxe aqui pouco tempo depois, que não teve nenhuma consulta de forma oficial do jogador, que foi especulado em vários times, foi especulado no Cruzeiro, no Grêmio, no Vitória, em clubes da Série A, acho que até no Juventude também teve especulações, se eu não estiver enganado, no dia 12 de dezembro, que já estava no início da janela de transferências aqui no Brasil. Enfim, ele que tem 28 anos de idade e realmente teve números bem bacanas por essa equipe, e vale lembrar, ele jogou a segunda divisão, foi o artilheiro isolado, por isso que tem alguns times de olho nele, inclusive do próprio futebol argentino, 32 jogos e 26 gols marcados até aqui, números bem interessantes realmente. Inclusive essa equipe renovou o seu contrato, que vai até o final de 2026, e teve algumas especulações falando que o clube pedia mais de 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares para liberá-lo. Se for isso, eu acho que não tem chance nenhuma, de nenhum time no Brasil pagar esse valor, mas se fosse uma pequena compensação financeira e uma obrigação de compra, caso ele atinja algumas metas, pode ser uma alternativa. Ele que é bem alto, tem 1,87 m de altura, destro, 28 anos, que lembrando, antes ele já tinha passado por outras equipes, mas até os seus 27 anos de idade ele ainda não tinha conseguido decolar na carreira, Ele tinha passado na base do Cerro Porteño, passou também no time chamado Rubio, no 3 jogos, 2 gols em 2019, ele não joga em 2020, não joga em 2021, certamente por problemas físicos, e aí volta em 2022 pelo time chamado Esportivo Ameriano, do futebol paraguaio, 37 jogos, 10 gols e 2 assistências por esse clube, até chegar no Independiente Rivadavia, onde jogou então 32 partidas, 26 gols, e deve jogar a primeira divisão do Campeonato Argentino nesse ano. Acho que tem tudo para se destacar, viu? É um jogador com muito potencial, certamente uma chance da sua vida jogando a primeira divisão da Argentina. Não ficarei surpreso se daqui a um ano nós falarmos de novo desse jogador. Marcou 10 gols, 15 gols na Liga Argentina. Enfim, acho que pode ser uma alternativa, mas igual naqueles moldes que eu falei, e não um valor gigante para negociação. Bom, outro aqui no vídeo é um atleta brasileiro que está livre, que é o Leandro Damião, jogador que tem 34 anos de idade, terminou o seu contrato lá com o Kawasaki Frontale lá do Japão e deve voltar ao futebol brasileiro. Inclusive ele teve especulações no Internacional, no São Paulo, que não demonstraram interesse no atleta. Eu tenho certeza que se o Vitória for atrás, estando numa Série A, para contratar o jogador, eu acho que ele aceitaria tranquilamente. Por quê? Ele tem esse desejo de voltar ao futebol brasileiro, 34 anos de idade, ele que, no caso, até mesmo, não sei como que ele não foi para o Juventude, que o Juventude contratou o Gilberto, buscava um centroavante, e ele gostaria de voltar para ficar mais perto da família. Ele é do Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado, cidade de Jardim Alegre, não vou saber exatamente o estado, mas certamente seria uma boa para ele. Ele que é revelado pelo Internacional, surge muito bem na base do Inter, passa pelo Santos com valor milionário, enfim, estava no futebol japonês desde 2019, onde ele teve muitos altos e baixos, Por exemplo, ele começa muito bem, em média 14 gols por temporada em 2019 e em 2020, quando deixa aqui o Brasil, mas 2021 foi o auge da sua carreira, eu diria, pelo menos lá no futebol japonês, tirando aquela parte que ele teve no Internacional, no início realmente, mas em 2021, 31 gols marcados em 48 jogos. Não é à toa que, apesar de teve especulações dele poder voltar para o Brasil, a equipe do Kawasaki renovou seu contrato por mais 2 anos em 2021, indo até o final de 2023. Mas essas últimas 2 temporadas dele foi bem ruim, justamente por conta disso. Eu acho que ele perdeu um pouco de espaço, por exemplo, ali, em times que vão disputar Libertadores desse ano. Eu acho que pouquíssimos demonstrariam interesse no Leandro Damião, mas ainda acho ele um jogador que pode render, viu? Pelo futebol japonês, 2022, 30 jogos, só 7 gols e 2 assistências. Em 2023, nessa última temporada, 22 partidas, 5 gols e 1 passe.
Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Leandro Damião? Se você acha que é uma boa alternativa, se você acha que não. É igual eu falo, né? Se for contratar ele por um ano, contrato de 500 mil por mês até o final da temporada. Não acho que seja o ideal. Mas um contrato ali, vamos colocar, né? Ele vai chegar para a Série A ali no mês de março, abril, enfim. Ou por agora mesmo, não tem problema. Mas com valor baixo e atrelado a metas, acho que pode ser uma alternativa. Ainda mais, por exemplo, uma proposta boa, né, para jogar novamente a Série A. O último desempenho dele no Brasil foi pelo Internacional, que não foi ruim, viu? Entre 2017, no final daquele ano, e 2018, ele somou quase 50 jogos, marcou 19 gols e 4 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui também sobre o Leandro Damião nos comentários. E o último aqui nesse vídeo que eu já falei aqui no canal, uma situação parecida, é o Diego Costa, né? Ele que terminou o contrato com o Botafogo, tem o desejo de seguir no Brasil, mas eu diria que poucas ofertas e mercado para o Diego Costa até aqui. 35 anos de idade, pelo Botafogo foi anunciado em julho, né? 15 jogos, 3 gols, lembrando que ele era um reserva do Tiquinho Soares, apesar de ele ter feito 4 partidas dessas 15 como titular, foi muito mais naquela época que chegou um novo técnico no Botafogo e deixou ele no banco, né? Que deixou o Tiquinho no banco e o Diego Costa como titular. Enfim, é um atleta também que, igual eu falei, só aceitaria se fosse um contrato de produtividade, por exemplo, daqui para o final do ano, 100 mil por mês, 150 mil, mais se ele tivesse bom desempenho, tivesse uma renovação. Igual foi, por exemplo, com o Luan. Tenho certeza que o Vitória não fez loucura para trazer o Luan. Um contrato de 3 anos, 2 anos com 600, não tenho certeza que não. Pelo Atlético Mineiro foi o time que ele voltou para o Brasil em 2021, 19 jogos, 5 gols. Quando ele estava melhorando a parte física, acabou a temporada e o Atlético não quis renovar o seu contrato. Aí ele voltou então para o futebol europeu, para o Wolverhampton, ficou um ano por lá, 25 jogos, 1 gol. Foi muito mais um reserva na posição, vamos colocar aí um paizão, né, de vários jogadores portugueses ou brasileiros do Wolverhampton, e terminou o seu contrato na metade de 2023 e ele voltou para o Brasil. Enfim, jogador que passou muito tempo fora, ele que é natural da cidade de Lagarto, em Sergipe, então poderia ser uma boa pela proximidade, né, na teoria ali das cidades. No Brasil ele jogou 2021, apenas 8 meses, e 2023 só 6 meses, né, então ele passou mais de 12, 15 anos quase fora, jogando na Europa, né, Atlético de Madrid, Chelsea, Valladolid, enfim, vários times do futebol europeu, mas deve sentir falta também, né, de continuar aqui no Brasil. Certamente se aparecer uma proposta de um time da primeira divisão, poderia ser uma boa para ele. Lembrando que ele sai do Chelsea em 2016, 2017, que eu diria que foi o seu último bom ano, 42 jogos e 22 gols, e pelo Atlético de Madrid, nessa última passagem dele, já não foi espetacular. Por exemplo, 2017 e 18, só 7 gols em 23 partidas, 2018 2019, 5 gols, 2019 2020, 5 gols em 30 jogos, até 2021, na metade do ano, com 7 jogos e 2 gols apenas, e deixou, né, o Atlético de Madrid, que já chegou a viver o auge dele, né? Por exemplo, a temporada de 2013 e 2014, 36 gols em 52 jogos até se transferir para o Chelsea, que foi muito bem, né? Eu lembro demais dele no Chelsea. Deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você concorda, discorda, o que acha dessas 3 opções. Vou deixar outras alternativas de vídeos aparecendo aqui na tela final, onde eu falo sobre mais reforços que vão chegar, quais posições, quantos reforços vão chegar daqui para o final, no caso do campeonato estadual. E nos vemos então aí numa próxima.